É porque como eu estava conversando naquela hora, eu não queria começar a gravar naquela hora que eu estava conversando sobre besteiras, né? Mas obrigado. Agora sim. Então, bom dia a todos. Então, antes do recesso, a gente está falando sobre fenômenos ondulatórios, que são aqueles fenômenos que caracterizam as ondas, né? Nós vimos polarização, ressonância, efeito Doppler, reflexão, difração, refração. Vimos esses fenômenos ondulatórios. E a gente parou no fenômeno da interferência. A gente começou a falar do fenômeno da interferência, mas como ele era muito grandinho, a gente parou no fenômeno da interferência, né? E aí ficou de a gente terminar a interferência quando a gente voltasse do recesso. Mas interferência, basicamente, é quando uma onda interfere na outra. Aí existe interferência construtiva e existe interferência destrutiva. O que é uma interferência construtiva, professor? É quando uma onda que se conta com a outra, as duas estão em fase. Belis, me lembra aí o que significa as duas em fase, porque, né, teve o recesso, eu assisti um monte de filme aqui e eu não lembro mais o que significa em fase. Em fase é, por exemplo, quando uma onda está para cima, a outra está para cima, aí se essas duas ondas se encontram, a interferência é construtiva. Ou se uma onda está para baixo, a outra onda também está para baixo, e aí quando elas se encontram, ela também tem uma interferência chamada de construtiva. Então, em fase, é se as duas estão para cima ou se as duas estão para baixo. Então, ó, isso aqui significa em fase, ó. Em fase. Ou as duas para cima. Quem lembra como é o nome desse ponto mais alto de uma onda? Será que vocês lembram isso? Esse ponto mais alto de uma onda. Quem lembra como é o nome? O ponto mais alto de uma onda. É um nome bem simplesinho, não tem um nome misterioso, não. É chamado de crista da onda. Isso, perfeito, galera, perfeito. Crista da onda. E esse ponto mais baixo, quem lembra como é o nome desse ponto mais baixo? Quem lembra como é o nome desse ponto mais baixo? Isso, perfeito, vale. Então, em fase é quando duas ondas se encontram. Em fase significa que as duas estão se encontrando nas suas cristas ou as duas estão se encontrando no seu vale. Aí a interferência é construtiva. A interferência destrutiva é quando uma está para cima e a outra está para baixo. Aí, quando elas se encontram, você tem uma interferência destrutiva. Então, uma está com a parte da crista, a outra está com a parte do vale. Quando isso acontece, a interferência é destrutiva. Isso a gente falou nas aulas passadas. Você lembra disso? Conseguiram puxar alguma coisa na memória aí sobre isso? Até aqui a gente tinha visto na aula passada. Deixa eu ver se eu volto aqui o slide para vocês lembrarem. Lembra disso aqui, ó? Construtiva, para cima. Aí quando se encontra, elas se juntam, elas se somam. Destrutiva tem uma para baixo, uma para cima, e quando se encontram, se subtraem. Então aqui eu tenho uma construtiva, aqui eu tenho uma destrutiva. Beleza, que bom que vocês lembram. Vamos lá. Então, quando as ondas se encontram, vários pontos delas vão se encontrando, né? Não é só um pontinho. Então, você percebe pela própria figura, se você bater na piscina, pegar duas partes da piscina, ficar fazendo ondinhas, vocês veem que elas vão se encontrar em vários pontos, tá? Os pontos que são construtivos e existem pontos que são destrutivos. Esses pontos construtivos, a gente chama todos eles, né, todos os pontinhos, quando você une todos os pontinhos, a gente chama de linhas ventrais. E os destrutivos, a gente chama de linhas nodais. Então, quando você pega uma figura dessa daqui, ó, olha para essa figura aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas tem bolinhas toda preta. Deixa eu pegar aqui o pretinho. Tem bolinhas toda preta, tem bolinhas toda branca e tem bolinhas metade branca, metade preta.
Estão vendo? Beleza? O que eu tenho que entender nessa figura aí? Bolinha toda branca e bolinha toda preta é interferência construtiva, tá certo? Significa interferência construtiva. E metade branca e metade preta significa interferência destrutiva. Então, perceba, ó, se eu pegar essa linha aqui, ó, vou circular de vermelho. Eita, ficou tortinho ali. Mas se eu pegar essa linha aqui principal, ó, de vermelho, você percebe que nessa linha tem só bolinhas todas brancas e todas pretas, ó. Então é chamada de linha ventral. É uma linha que só tem interferência construtiva. Agora, se eu pegar essa linha daqui, ó, da pontinha, ó, é uma linha que só tem interferência destrutiva, ó. Então, é assim que vocês têm que interpretar essa figura. Quando as bolinhas estiverem todas preenchidas, seja ela toda branca ou toda preta, é interferência construtiva. E quando tiver metade-metade, é interferência destrutiva. Ô, Belice, e qual é a diferença da bolinha toda branca e toda preta? A toda preta significa que as duas cristas se encontraram. A toda branca significa que dois vales se encontraram. Tá claro, gente, para entender essa figura? Vocês conseguem entender essa figura? Aqueles N's e aqueles V's só significam nodal e ventral. Então, é linha nodal, linha ventral. Só significa isso. Tudo bem? Sim? Ok. Bom, mas lembra que eu falei para vocês, antes de a gente estar no recesso, que essa era a única parte do assunto, né? Que ia ter continha, a interferência de ondas. Então, como é que a gente sabe que nesse ponto Y é uma interferência nodal e nesse ponto X é uma interferência ventral, ou seja, que é interferência construtiva e interferência destrutiva? Como é que a gente sabe isso? É bem simples de você entender. Olha só. Sempre que a distância entre esses dois pontos for um múltiplo par de metade do comprimento de onda, é construtiva. Quando for ímpar, é destrutiva. Então, você vai olhar para essa continha. Fez a distância entre dois pontos. Esse N que apareceu multiplicando o lambda sobre 2. Se esse N for par, então, por exemplo, se N for 2, 4, 6, 8, aí você tem uma interferência construtiva. Se você fez o cálculo desse N e esse N deu ímpar, 1, 3, 5, 7, aí você tem uma interferência destrutiva. Isso vai sempre acontecer quando as ondas estão em fase. Feliz, me lembra o que significa em fase? As duas ondas estão vindo por cima ou as duas ondas estão vindo por baixo, tá? Não está tipo uma por cima e uma por baixo. As duas ondas estão vindo da mesma maneira, tá certo? Então, quando as duas ondas estão em concordância de fase, ó, concordância de fase, se você fizer esse cálculozinho e esse N for par, é interferência construtiva. Se esse N for ímpar, é interferência destrutiva. Beleza? Você pode fazer um exemplo aí para a gente entender? Posso sim. Mas antes do exemplo, se por acaso elas não tiverem concordância de fase, se elas tiverem oposição de fase, aí agora é o contrário, tá? O N ímpar, que é construtivo, ó, N ímpar, que é interferência construtiva, e N par, que é interferência destrutiva. Ô, Belice, e como é que eu vou saber se está em fase ou se está em oposição de fase? A questão vai te dizer. Fica tranquilo. A questão, no início dela, vai falar assim, olha, as ondas estão em fase. Aí você, beleza, então é normal. N positivo, N par é interferência construtiva, N ímpar é interferência destrutiva. Se na questão tiver escrito, olha, essas duas ondas estão em oposição de fase, aí você inverte. É o contrário. Deu para entender mais ou menos? Eu vou fazer um exemplo depois desse slide. Mas deu para entender mais ou menos? Me digam aí.
Sim? Ok. Vamos lá. Como é que eu sei se esse ponto P e se esse ponto Q tem interferência construtiva ou destrutiva? Vamos lá. Vou trocar aqui de canetinha, botar uma outra cor para ficar mais destacado. Você concorda que do ponto P até a primeira fonte que emite a onda tem 5 lambdas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa distância aqui, ó, são 5 lambdas. Concorda comigo? E você concorda comigo que do ponto P até a fonte 1 são 3 lambdas? Essa distância aqui, ó, são 3 lambdas, ó. 1, 2, 3. Conseguiram ver esses 5 lambda e o 3 lambda aí? Me digam aí. Conseguiram ver isso aí? Eu comecei agora, Duda. Comecei agora a falar de interferência. Estava conversando com o pessoal. Então, ó, se você subtrai uma pela outra, ó, 5 lambda menos 3 lambda dá 2 lambda, né? Você concorda que 2 lambda é a mesma coisa que 4 vezes lambda sobre 2? Lembra que a fórmula que eu dei no slide passado era ΔS igual a N lambda sobre 2? Ó o lambda sobre 2 aqui, ó o lambda sobre 2 aqui. Então, quem é nosso N? O nosso N é 4. Quando o N é par, a interferência é construtiva. Conseguiram entender quando a interferência vai ser construtiva? Quando aquele N que aparece na frente do lambda sobre 2 é um N par, a interferência é construtiva. Tudo bem? Agora, bora ver o ponto Q. Vou apagar aqui, ó, e bora ver agora, ó, analisar o ponto Q. O ponto Q até a fonte 2, de novo, tem 5 lambda. Ó, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, ele tem 5 lambda. Como o senhor achou o N, vou mostrar agora de novo, Raquel. Você entendeu esses 5 lambda aqui? Eu mostro de novo como é que eu achei o N. Você entendeu esses 5 lambda de novo aqui? Do ponto Q até o F2? Sim. E quanto é a distância do ponto Q até o F1? E quanto é a distância desse ponto Q até aqui, ó, até o F1? De Q até o F1. Que é a distância de Q até F1? 2,5. Porque, ó, perfeito, Thales. 1, 2, e ele está na metade, ó. Então, 2,5. Então, 5 menos 2,5. Quanto é 5 menos 2,5? 5 menos 2,5 dá 2,5. Você concorda comigo? 5 menos 2,5 dá 2,5. E 2,5 não é 5 sobre 2? 2,5 não é 5 sobre 2? Ó, 5 lambda sobre 2. Olha a fórmula que eu botei no slide passado, ó. ΔS é igual a N lambda sobre 2. Ó. Aí eu olho sempre esse número que multiplica lambda sobre 2. Ó, quem é o número aqui que multiplica lambda sobre 2? É o número 5. Como o N for ímpar, sempre que for ímpar, a interferência é destrutiva. Quando o N é par, a interferência é construtiva. Quando o N é ímpar, a interferência é destrutiva. Então, relembrando aqui para quem não estava no iniciozinho da aula, eu só fiz lembrar no início da aula sobre interferência de ondas. Existem 2 tipos de interferência, a construtiva e a destrutiva. Beleza? Me lembra aí o que era construtiva, porque foi antes do recesso, eu não lembro. A construtiva é quando as duas ondas se encontram e as duas estão para cima ou as duas estão para baixo. Aí o nome disso é interferência construtiva. Quando uma está para cima e a outra está para baixo, o nome disso é interferência destrutiva. E isso a gente falou antes do recesso. Só que lembra que eu falei para vocês que tinha parte da continha, que tinha como saber através da conta
se era construtiva ou destrutiva. E como é que eu sei, beleza, através da conta, se é construtiva ou destrutiva? Você vai fazer essa continha aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Quando você fizer a distância entre dois pontos, o número que multiplica lambda sobre 2, ó, lambda sobre 2 sempre vai aparecer. Aí esse número n, que vai ficar na frente do lambda sobre 2, se esse n for par, a interferência é construtiva. Se esse n for ímpar, a interferência é destrutiva. Aí eu só fiz falar isso, que esse aqui é um slide novo realmente. Esse aqui a gente não tinha visto na aula passada ainda. É um slide novo. Deu para entender? Quando a interferência é construtiva e destrutiva. Então, ó, eu vou pegar esse ponto P como referência. Aí você calcula o ΔS dele. Como é que eu calculo o ΔS dele? É a distância dele até a fonte 2 e a distância dele até a fonte 1. Sempre a maior menos a menor, tá certo? Sempre a maior menos a menor. Então, ó, de P até F2, deixa eu botar uma canetinha de outra cor aqui, porque o vermelho no vermelho não fica bom. Vou botar azul, ó. De P até F2, ó, tem 1 lambda, 2 lambdas, 3, 4, 5. Então, ó, 5 lambda. Agora, de P até F1, aí tem, ó, 1 lambda, 2, 3. Então, fica 5 lambda menos 3 lambda. 5 lambda menos 3 lambda dá 2 lambda. E você concorda que 2 lambda é a mesma coisa que 4 vezes lambda sobre 2? Olha o lambda sobre 2 que sempre aparece. Então, quem é meu n? O meu n é 4. Quando esse n, gente, for par, a interferência é construtiva. Quando o n for ímpar, a interferência é destrutiva. Sempre que as ondas estão em fase. Se ele falar que está ao contrário, se ele falar que está em oposição de fase, aí o n par vai ser destrutiva, interferência destrutiva, e o n ímpar vai ser uma interferência construtiva. Mas isso, se está em fase ou se está em oposição de fase, a questão vai falar no início. O que, como não está em fase, não deveria ser construtiva, porque tem aquela exceção. Que exceção, Thales? Não entendi. Se as duas ondas estão em fase, quando a gente fala em fase, é da onde elas saíram. As duas estão saindo para cima, as duas estão saindo para baixo. Agora, elas podem se encontrar em alguns pontos, em uma parte para cima e uma parte para baixo. Tá, Thales? Quando a gente fala em fase, por exemplo, ó, imagine que esses meus 2 dedinhos, eles vão tocar na água. Eles tocam ao mesmo tempo. Aí eles estão em fase. Agora, se meus dedinhos, Thales, quando um toca, o outro está em cima. Quando um toca, o outro está em cima. Aí agora meus dedinhos estão em oposição de fase. Eu estou criando ondas que elas não estão na mesma fase. Quando a gente fala em fase, é da onde a onda saiu. Porque vai ter momentos que elas vão se encontrar em fase e em oposição de fase. Tá? Quando a gente fala, as ondas estão em fase, é da onde elas saíram. As ondas estão em oposição de fase, é da onde elas saíram. Porque quando elas se encontrarem, ó, Thales, em vários pontos que elas se encontrarem, vão ter regiões que aquele ponto específico vai estar em fase ou em oposição de fase. Mas o que a gente analisa para falar se a onda toda está em fase ou em oposição de fase é no momento que ela foi criada. Você conseguiu entender? Me diga aí. Ok? Ó, gente, e isso acontece com a luz. Lembra que eu falei para vocês, antes de entrar no recesso, que era mais difícil acontecer esse fenômeno de interferência com a luz, mas que também acontecia, tanto que a luz ela é considerada, né, tanto onda como partícula. Porque tem experimentos que você prova que a luz se comporta como onda, tem experimentos que você prova que a luz se comporta como partícula. Então, esse é um experimento chamado de experimento de Young, ou experimento de fenda dupla, que você prova que a luz pode se comportar como onda. Quando você faz a luz, ó, passar por 2 fendas,
Quando a luz se encontra nesse anteparo aqui, você vai ter franjas de luz e franjas sem luz. Como assim, beleza? Me mostra uma imagem melhorzinha aí. Assim, ó. Olha aqui embaixo, ó. Vai ter regiões claras, regiões escuras. Regiões claras, regiões escuras. E o que é isso, Belize, de região clara e escura? A região clara é a interferência construtiva. A região sem luz é a interferência destrutiva. Então, a luz, ela também sofre esse mesmíssimo fenômeno da interferência, porque a luz é uma onda. E esses fenômenos funcionam, né? Esse fenômeno de interferência funciona para qualquer tipo de onda, tanto ondas eletromagnéticas como ondas mecânicas. Então, olha que curioso. Você faz a luz passar por duas fendas, ó, tem a fenda 1, a fenda 2. Quando você olha ela no anteparo, na parede, você vai ver regiões claras, regiões escuras. Região clara, região escura. Isso prova que a luz teve um fenômeno chamado de interferência. Uma luz interferiu na outra, formando partes claras e partes escuras. Essas partes a gente chama de franjas, tá? A gente chama de franja. A franja clara, a franja escura, a gente chama isso de franja. Deu para entender? Aqui também, ó, gente, é uma foto real, ó. Fica mais ruinzinho de ver, mas aqui, ó, é uma imagem real, ó. O laser passou por essa fenda dupla e você vê aqui nessa imagem, ó, parte do laser que a luz está bem intensa e parte que o laser está com a região que não está tendo luz. Você vê umas franjas, ó. É umas, tipo um código de barra. Eu acho que mais legal chamar de código de barra. Fica parecendo um código de barra, ó. Parte clara, parte escura. Parte clara, parte escura. Parte clara, parte escura. Isso aí é devido ao fenômeno de interferência. Uma luz interferiu na onda. Na outra, desculpa. Tá claro, gente? Beleza. E por que é chamado de experimento de fenda dupla? Porque se passasse só por uma fenda, nada ia acontecer. Porque passando só por uma fenda, a luz seguiria uma única onda, ó. Não tem duas ondas para interferir uma na outra. Tem que ter duas fendas para formar uma onda de um lado, a outra onda do outro. Aí, quando elas se encontram, elas vão ter partes construtivas e partes destrutivas. Conseguiram fazer essa associação, gente? Porque é mais difícil de acontecer com a luz. Por que é mais difícil de acontecer com a luz, Beleza? Porque a luz tem um comprimento de onda muito pequenininho. Então, ela só consegue contornar fendas que são muito pequenininhas. Se a fenda for grande, você não consegue ver esse fenômeno com a luz. Então, é mais difícil, mas não é impossível. Beleza? Tudo bem, gente? Sim. Na luz, ó, você pode fazer a mesma continha, ó. Delta S, eu não sei por que eu botei delta X aqui, porque eu tirei do livro essa imagem, mas é o mesmo delta S, tá? É a mesminha, tá? N lambda sobre 2. Lembra do slide passado? Ó, deixa eu botar para você aqui. Ó, delta S, N lambda sobre 2. Não sei por que o livro, nesse daí, ele bota delta X, mas é o mesmo delta S, tá bom? E, de novo, ó, é a mesma coisa. Se N for par, a interferência é construtiva. Se N for ímpar, a interferência é destrutiva. É a mesmíssima associação. Por quê? Porque é o mesmo fenômeno. Tá? Porque é o mesmo fenômeno. Estou sendo claro? Apesar do ΔX aí, esse ΔX a gente considere como se fosse o ΔS do outro slide, tá? Não muda nada. Não muda nada. Tá certo? O livro também traz uma outra fórmula para essa partezinha. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu não vou cobrar não, tá? Não entre em desespero. Essa partezinha aqui eu não vou cobrar para a gente, mas só para que você entenda uma outra maneira, uma outra fórmula que você pode criar. Ó, sempre que o ângulo é um ângulo bem pequenininho, a gente pode dizer na matemática que o seno dele é igual a tangente. Isso é uma propriedade trigonométrica que vocês vão aprender em matemática lá no terceiro ano. Sempre que o ângulo for pequenininho, o seno do ângulo é aproximadamente o mesmo valor da tangente do ângulo. E isso só acontece se o ângulo for bem pequenininho, tá?
E se eu olhar esse ângulo aqui, ó, quem é a tangente dele? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, se eu olhar para o ângulo θ, ó, se eu olhar para esse ângulo θ, o cateto oposto é o y e o cateto adjacente é o L. Y é a distância vertical até o ponto que você quer saber se aquele ponto tem interferência construtiva ou destrutiva. E o L, Belis, é a distância entre a fenda até a parede. Deixa eu voltar aqui na figura para vocês entenderem, ó. Deixa eu voltar aqui na figura para vocês entenderem, ó. Eu quero saber aqui, ó, se esse ponto aqui, vou chamar de ponto X, ele tem interferência construtiva ou se esse ponto tem interferência destrutiva. Então, desse ponto até aqui embaixo é Y e da fenda até onde tocou é o L. Conseguiu fazer a associação aí? Me digam aí se vocês conseguiram fazer a associação. Isso em fase, isso mesmo, Raquel, em fase. Se falar que está em oposição de fase, é o contrário. Aí o N par, que é destrutiva, e o N ímpar, que é construtiva. E isso, Duda, se falar que está em oposição de fase, você troca. Aí o N par vira destrutiva e o N ímpar vira construtiva. Isso mesmo. Mas fiquem tranquilas, meninas, que quanto a isso a questão vai ter que deixar claro, tá? No enunciado da questão vai falar, olha, estão em fase. Olha, estão em oposição de fase. Tá certo? Isso vem logo no enunciado da questão, tá certo? Fica tranquila quanto isso aí. Bom, continuando aqui. Então, a tangente, ó, é y sobre L. Seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o ΔX, ó, pegando esse aqui agora, ó. O ΔX é o cateto oposto que está na frente, e a hipotenusa é o D, que é esse D daqui, ó, que está oposto a 90 graus. Então, ó, aqui é a equação da tangente, aqui é a equação do seno. Mas, quando o ângulo é pequeno, o seno não é igual a tangente, então você iguala o seno com a tangente, ó. Y sobre L é igual a ΔX sobre D. Então, você tem que o ΔX é D vezes Y sobre L. ΔX, ó, ΔX é N lambda sobre 2. N lambda sobre 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando, e o N que está multiplicando passa dividindo. Essa equação aqui é uma outra equação que o livro, se vocês forem estudar pelo livro, vai trazer para você para saber se a interferência vai ser construtiva ou destrutiva ou para descobrir quem é o lambda. É uma outra equação. Essa equação não vou cobrar para vocês, tá certo? Porque ela é mais complicadinha, eu não vou cobrar. Mas eu quero que vocês entendam de onde veio. Da onde é que ela veio, Belis? Ela veio porque quando o ângulo é bem pequenininho, quando esse ângulo ó, é bem pequeno, tá? Muito pequeno, o seno dele é igual à tangente dele. Aí você iguala a equação do seno com a equação da tangente e substitui o ΔX. Aí você forma essa outra equação. Estou sendo claro, galera? Funciona basicamente como a primeira, tá certo? Só que ela é mais voltada nos parâmetros da fenda, né? A distância entre as duas fendas, a altura da franja Y, tá certo? Mas ela funciona basicamente como a primeira fórmula, que dá para a gente descobrir o lambda, dá para descobrir se a interferência é construtiva ou destrutiva, e tudo normalzinho, tá? Se N for par, construtiva. Se N for ímpar, destrutiva. Lembrando que isso ocorre quando está em fase. Tudo bem? Beleza? E na natureza? Isso realmente acontece? Sim. Na natureza isso acontece muito. Todas as imagens que vocês estão vendo aí, ó, são imagens reais da interferência, seja ela construtiva ou destrutiva. Então, uma bolinha de sabão, aquela poça que forma com óleo em água quando tem chuva no asfalto, a asa de uma borboleta, tudo isso é interferência. Tem duas camadas bem fininhas, essas camadas funcionam como se fossem as fendas. Aí a luz passa por uma, pela outra não,
Aí, quando elas voltam, elas têm interferência. Aí pode ser interferência construtiva ou destrutiva. Aí vai ter pontos que tem construtiva, vai ter pontos que tem destrutiva. E você vê como se fosse esse, ó, as aspas, arco-íris. Isso não é o fenômeno de arco-íris, tá? Não é o fenômeno de arco-íris. O fenômeno de arco-íris nós já estudamos, que é a questão da refração e da reflexão. Isso aí, bolha de sabão, óleo na água, a asa de borboleta, ela tem essas impressões pela questão da interferência. Não é um arco-íris, tá? Eu sei que, olhando, dá a ideia de um arco-íris, mas isso não é o fenômeno do arco-íris, porque o fenômeno do arco-íris é refração e reflexão, ó. Se eu voltar aqui para você no slide, você vai lembrar, porque a gente já falou sobre isso, ó. Deixa eu voltar aqui para você do arco-íris. Aqui. Para você lembrar do arco-íris, ó. Para ter arco-íris, é refração e reflexão, ó. Refração no ponto 1, reflexão no ponto 2, refração no ponto 3. Então, ó, para ter arco-íris, é fenômeno de refração no ponto 1 e no ponto 2 é refração. No ponto 1 e no ponto 3 é refração. E no ponto 2 é reflexão. Então, o fenômeno de arco-íris não é igual ao fenômeno de interferência. Eu sei que olhando se parecem, tá? Mas não são iguais. O de interferência, eu tenho que ter uma luz, né, interferindo na outra, para ora formar partes claras, ora formar parte escura, tá? Então, não é o mesmo fenômeno, que fique bem claro isso. Conseguiram entender a interferência, galera? É o último fenômeno da gente de ondulatória. Conseguiram entender a interferência? Me digam aí se vocês conseguirem entender. Sim? Então, ó, só para relembrar, nós vimos reflexão, refração, difração, efeito Doppler, polarização, ressonância e interferência. Desses aqui, só tome cuidado com a polarização. Beleza? Por que eu tenho que tomar cuidado com a polarização? Porque desses fenômenos, o único que não acontece para todos os tipos de onda é a polarização. Porque polarização só acontece com as ondas transversais. Por exemplo, o som não tem polarização, porque o som é uma onda longitudinal, tá? Longitudinal. Então, o som não pode ser polarizado. O som já está todo mundo em uma direção. Porque lembra que a polarização é como se fosse o filtro? Deixa eu voltar para vocês aqui na polarização também, ó. Porque foi antes do recesso e eu sei que nem todo mundo lembra. Deixa eu voltar aqui na polarização para lembrar para vocês. Aqui, ó. O fenômeno da polarização é como se fosse um filtro, ó. A onda está vindo em várias direções. Aí, quando passa pelo polarizador, ela fica só em uma direção. Não tem como ter isso com o som, porque o som já está, todas as ondas, em uma única direção. Por isso que a gente chama ele de longitudinal. Então, não tem como ter polarização com o som, tá? Então, o único fenômeno que vocês devem se preocupar, que não acontece para todos os tipos de onda, é a polarização. Exceto esse, reflexão, refração, difração, efeito Doppler, ressonância, interferência, todos eles acontecem também, tanto para ondas mecânicas, como para ondas eletromagnéticas, transversais, longitudinais, não tem nenhuma ressalva, exceto a polarização. Beleza, pessoal? Beleza? Me digam aí, por favor, se vocês entenderam. Sim. Agora, eu vou pegar esses fenômenos e a gente vai ver esses fenômenos aplicados para o som, que a gente chama de acústica, e aplicado para a luz, que a gente chama de óptica geométrica. Então, a gente vai ver esses fenômenos agora para o som e para a luz. Não é um outro assunto. É que eu pegar esses fenômenos agora e destrinchar eles. Eu falei agora por alto, e eu vou destrinchar eles para o som
e para a luz, tá? Quando a gente fala do som, a gente chama de acústica. Por isso que nosso assunto agora é o assunto de acústica, a continuação dele. Mas, na verdade, nada mais é do que os fenômenos ondulatórios visto para o som. Você já viu esse tipo de apito? Um filme? Ou se vocês já levaram o seu cãozinho para ser adestrado, você já viu esse tipo de apito? Já viram, gente, esse tipo de apito? Sim ou não? Vocês conhecem esse tipo de apito? Eu nunca vi pessoalmente, eu só vi em filme. Mas se alguém já levou para adestrar o seu cãozinho, já viu esse apito, né, na real. Esse apito, quando você sopra, você não escuta. Mas o cachorro escuta. E ele faz lá o comando se ele tiver treinado. Tá? E por que esse apito realmente funciona, já que a gente não escuta? Né? A gente tem a impressão que porque a gente não escuta, né, não está saindo som, mas está saindo som. E isso, Nicolas, o ouvido dele funciona em uma faixa de frequência diferente da nossa. Ele consegue captar faixas de frequência que nós humanos não captamos. Então, para a gente, é como se não tivesse saindo som, mas está saindo som. É só porque nosso ouvido ele não é feito para captar aquela faixa de som. Então, a gente vai estudar agora a acústica, que eu quero que fique claro que a acústica não é um outro assunto. A gente vai ver aqueles fenômenos que a gente falou, agora voltados para o som. A gente chama isso de acústica. Aí tem algumas semelhanças e tem algumas diferenças quando a gente trata da luz. Tá certo? Aí eu botei uma tirinha, né, para começar essa parte do assunto. Mônica é baixinha, coducha e dentuça. Aí ele está na frente de uma caverna, que está escrito lá, eco. Aí a caverna volta. Mônica é baixinha, gorducha e dentuça. Aí Mônica ouve só o eco e pensa que foi Cebolinha que falou. Ela sai atrás da Cebolinha e da caverna também, que sai correndo dela. Ele sente fogos com maior intensidade, professor, porque ficam bastante assustados? Sem dúvida. Não é questão da intensidade, a gente vai ver que a intensidade tem uma diferençazinha, mas a questão dos fogos é que está chegando para eles sons em faixas de frequência que para você não está chegando. Aí incomoda eles nem pela questão da intensidade em si, porque a intensidade é o volume, mas pela questão da quantidade de barulho que tem. É como se você ficasse em um local, Duda, que está tendo muito barulho para você, muito som chegando ao mesmo tempo, e nem é a questão do volume. Você se incomoda porque tem um monte de gente falando ao mesmo tempo no seu ouvido. Então, os dogzinhos, eles ficam realmente muito afetados com isso. Quem tem cachorro sabe que... Ô, gente, se você tem cachorro e você solta sua fogo de artifício, não faça isso. Né? Eu até consigo um pouquinho entender a insensibilidade de quem não cria nenhum bichinho em soltar fogo de artifício. Mas se você tem algum animal de estimação, principalmente cachorros e gatos, não solte fogo de artifício, né, naquela região perto deles, porque para você é um único barulho que está tendo ali, mas para ele está vindo várias outras faixas de frequência que eles não vão escutar. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar o que é o som? O som é uma onda mecânica. Quem lembra qual é a diferença de mecânica e eletromagnética? Quem lembra por que o som é uma onda mecânica? Quem lembra por que o som é uma onda mecânica? Será que aí tem alguém que lembra? Porque o som é uma onda mecânica? Qual é a diferença de uma onda mecânica de uma onda eletromagnética? Quem lembra? Isso, João. O som não se propaga no vácuo. A diferença principal é que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Já as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Então, o som é mecânica, longitudinal. Delis, me lembra o que é longitudinal? Ela só vai todo mundo em uma direção. Todo mundo em uma direção. E tridimensional. Apesar de vibrar só em uma direção, ela se propaga para onde ela vai, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para a direita, para a esquerda. Agora, para onde ela estiver indo, ela só vai para frente, só vibrando para cima e para baixo. Ela vai na diagonal, só vibrando para cima e para baixo.
Ela vai para a direita só vibrando para cima e para baixo. Ela não vibra em todas as direções, mas ela se propaga para todas as direções. Então, quando você fala, as partículas de ar, tem horas que elas se juntam, tem horas que elas se separam. Se junta, se separa. Se junta, se separa. São as regiões de compressão, rarefação. Por isso que ela se propaga com uma onda. Ó. Se junta, se separa. Se junta, se separa. Se junta, se separa. Isso vai vibrando as partículas de ar até vibrar o seu ouvido. Vibrando mais especificamente o tímpano, que é um órgão bem sensível do ouvido. Aí, para quem vai fazer medicina no futuro, tem 1 milhão, gente, de órgãozinhos que vibram para fazer toda a questão da acústica. Na física, a gente fica só com o tímpano. A gente chega aqui a onda, ela vai encontrar o seu tímpano, vibra o tímpano, que é uma região bem sensível, e ele vai traduzir essa informação para o seu cérebro como som, tá? Mas para quem for fazer medicina, vocês podem ver aí, ó, que tem milhares de partezinhas que vão influenciar. Eu não vou entrar nisso, gente, porque, obviamente, eu não sou da parte da saúde, eu não sei dizer para você todos os nomes dos ossozinhos que vibram, que ajudam, tá certo? Mas tem toda uma parte, para quem for fazer medicina aí, disso aí, que eu não vou entrar, tá certo? Então, quando você fala, você vibra as partículas de ar que estão perto de você, que vibram as próximas, que vibram as próximas, que vibram as próximas, até chegar no tímpano da pessoa e vibrar o tímpano dela. Por isso que não tem som no vácuo, porque não tem ar para vibrar a próxima, a próxima, a próxima. Tá certo? Uma coisa que eu não falei, deixa eu falar aqui. Muita gente pensa que o som só tem no ar, mas eu falei isso nos slides da aula passada, o som também se propaga na água, que é líquido, ou nos sólidos. Tanto que se você estiver dentro da piscina e alguém te gritar, você escuta. Ah, beleza, mas eu não escuto com a mesma qualidade. Tudo bem, concordo com você. Você não escuta com a mesma qualidade, mas você escuta. Eu só fiz falar, Emily, que o som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Estou lembrando que é o som, né? A gente já viu isso na aula passada, mas eu estou lembrando para vocês que o som é uma onda mecânica, ou seja, não se propaga no vácuo. Longitudinal, ela só vibra em uma direção. E tridimensional, porque ela se propaga nas 3 dimensões. E quando você fala, você vibra as partículas de ar que estão próximas, que vibram as próximas, que vibram as próximas, nesse fenômeno de comprimir as partículas, rarefação. Compressão, rarefação. Aí vai vibrando as partículas até que vibra o seu tímpano. Claro que eu estou simplificando, porque no ouvido tem vários órgãos, tá? Como eu falei. Eu estou falando só do tímpano porque é o que a gente mais precisa saber. Mas tem uma série de órgãozinhos que quem for para medicina vai estudar todos esses órgãozinhos aí, esses ossinhos, a cartilagem, aí tem a orelha externa, a orelha média. Aí eu botei mais como curiosidade, porque isso aí não cai na parte de física. E estou relembrando para vocês que o som existe só no ar. Existe também som nos líquidos e nos sólidos. Tanto que se você estiver dentro da piscina e alguém te gritar, você vai escutar. Você pode não escutar com a mesma qualidade, concordo. Mas você vai escutar? Sim. Você vai escutar. Bom, nosso ouvido, ele foi programado, né? Aí, pelas questões biológicas, a gente só consegue escutar sons que vão de 20 a 20 mil hertz de frequência. Lembra que frequência no SI é medida em hertz em homenagem ao físico? Então, a gente só escuta sons que vão entre 20 e 20 mil. A gente fala que esses sons são sons audíveis para o ser humano. Acima de 20 mil, a gente chama de ultrassom. Abaixo de 20, a gente chama de infrassom e a gente não escuta. O apito do cachorro, que eu falei lá no primeiro slide, ele emite um som abaixo de 20 Hz. Se eu não me engano, é 15, 17, vou botar aqui 16 Hz. Aí você não escuta. Mas os cachorros, a faixa de frequência que eles escutam vão de 15 a 50 mil. Então, eles escutam outras faixas de frequência que você não está escutando. Por isso que aquele apito funciona. Tá? Então, isso daí significa dizer que cada animal, a gente também é um animal, né? Cada animal
tem uma faixa de frequência que ele vai escutar a depender do tipo de audição que ele vai ter. A gente não precisa decorar o dos outros animais, mas o do ser humano sim. Porque eu já vi várias questões de Enem, de vestibular, que perguntam sobre isso. Então, o ser humano só escuta de 20 Hz até 20 kHz. Lembrando que kHz significa 20.000 Hz. Abaixo de 20 é infrassom, a gente não escuta. Acima de 20.000 é ultrassom, a gente também não escuta. O ultrassom, tipo que usa para ver bebê, é feito por ondas ultrassom? Emily, que time perfeito seu. Olha o nosso próximo slide. Então, o ultrassom, aparelho que você usa lá quando tem alguma pessoa da sua família que esteja grávida, ou você também, tá? Não é só para gravidez, não. Por exemplo, para saber se tem pedras no rim, para saber uma série de outros exames. Eu não sou médico, eu não vou saber. Eu sei de pedra no rim, gente, porque eu já fiz cirurgia de pedra no rim. E para saber se as pedras tinham saído ou não, se estavam lá ainda ou não, eu fazia ultrassons de tempos em tempos para saber isso. Então, o ultrassom é um aparelho que vai funcionar para você ver por dentro do corpo. E como é que você pode ver por dentro do corpo? Ele emite uma onda, a onda bate na região e volta. Aí forma tipo como se fosse um radar, tá? Então, o aparelho ultrassom, ele emite ondas acima de 20.000 Hz, por isso que você não escuta as ondas que saem do ultrassom. Ah, professor, mas não é prejudicial o bebê, não? Porque o bebezinho ali, né, formando toda a parte dele, e eu vou emitir ondas em cima deles acima de 20.000 Hz, não é prejudicial ele, não? Não, porque o bebê, apesar de ser bebê, ainda é um bebê ser humano, né, gente? Se é um bebê ser humano, ele não vai escutar essas ondas, porque a gente só escuta ondas que vão de 20 a 20.000 Hz. As pessoas confundem frequência com volume, tá? O volume, por exemplo, se eu estou gritando, ou se eu estou falando bem assim, isso eu estou mudando o volume. Eu não estou mudando a frequência, tá? Frequência é se um som é agudo ou se o som é grave. Então, não é prejudicial ao bebê, tá certo? Porque o que é prejudicial a gente é volume. E volume não se mede em hertz. Volume se mede em decibéis. Então, podem ficar tranquilos que não é prejudicial, tá? São só ondas, né? Não tem outro tipo de radiação. Não, são ondas mecânicas. O ultrassom não vai ser prejudicial de forma nenhuma para o bebê, tá? O que é prejudicial é o volume, é a quantidade de decibéis, porque existe uma coisa chamada de limiar da dor. A gente vai ver isso mais para frente, mas acima, basicamente, de 120 decibéis, você começa a sentir dor se o volume for muito elevado. Mas não confunda volume com frequência. Frequência é se o som é grave, se o som é agudo. Volume é se você está gritando ou se você está falando sussurrando. Isso é mudar o volume. Falar sussurrando ou falar gritando, eu estou mudando o volume, mas eu não estou mudando a frequência. Então, não é prejudicial ao bebê, não, tá certo? Aqui, eu não lembrei que eu botei esse slide, só para falar para vocês que o som, ele não se propaga só no ar, não, tá? Mas o volume depende da frequência. Não necessariamente, Thales, não necessariamente. Agora, para o limiar da dor, Thales, é que eu tenho que olhar tanto a frequência quanto o volume. Porque, a depender da frequência, ajuda para sentir mais dor ou menos dor. Mas frequência e volume não estão relacionados, não. Você pode ter um som com um volume bastante grande e a frequência bem pequena. Não tem nenhum problema isso, não. Não tem essa relação, não, tá, Thales? O volume não está relacionado com a frequência, não, tá? Agora, para sentir dor, Thales, é que eu olho as duas coisas. Para sentir dor, eu olho tanto a frequência quanto o volume, mas o fundamental para sentir dor não é a frequência, é o volume, tá certo? Deu para entender aí? A gente vai estudar mais para frente um pouquinho essa questão da dor, tá certo? A gente vai ver como é que se faz esse cálculo para saber se você tem um decibéis muito alto ou se não está tão alto assim, se não está tão grande. Aqui esse slide é só para lembrar para vocês que o som, ele não se propaga só em um gás não, tá? É em gás, é em líquido, é em sólido, tá?
Então, ó, no vidro ele se propaga, no líquidos ele também se propaga, nos gases ele também se propaga. Onde é que ele é mais rápido? Onde é que ele é mais rápido? No sólido, nos líquidos ou nos gases? Pela tabela aí que vocês estão vendo, onde é que ele é mais rápido? Nos sólidos, nos líquidos ou nos gases? No gás? Tem certeza que vocês estão vendo a mesma tabela que eu estou vendo? Porque o som no vidro é 5.000 metros por segundo. O som no ar é 330. Vocês têm certeza que 330 é maior do que 5.000? Então, ele é mais rápido no sólido. Depois, no líquido, e ele é mais devagar no gás. Por que ele é mais devagar no gás? Quem sabe me dizer por que o som é mais devagar no gás e é mais rápido nos sólidos e é intermediário nos líquidos? Quem vai matar a charada aí? Quem vai matar essa charada? É bem facilzinho, lembra de química básica. Porque as partículas estão mais longe no... Ficou meio confusa a frase, Henrique. Tem a ver com as partículas mesmo, mas ficou confusa a frase. Pela distância dos átomos, isso, M. Porque as partículas estão mais dispersas no gás. Elas estão mais espaçadas, isso mesmo, Danilo. Nos gases, as partículas estão mais longe umas das outras. Quando uma vibra, para vibrar a próxima demora mais. Agora, no sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras. Quando uma vibra, para vibrar a outra é mais fácil. Então, o som se propaga mais rápido em sólidos, depois em líquidos, e ele é mais lento em gases. Ele também tem uma dependência com a temperatura, tá? Não precisa decorar isso aqui não, ó, gente. Isso aqui é título de curiosidade, tá bom? Mas quanto mais alto a temperatura do ambiente, mais alto é o som, porque mais vibração está tendo das partículas. Aí fica mais fácil elas vibrarem, tá? Isso aqui é curiosidade. A fórmula que relaciona velocidade com temperatura é essa aqui, ó. Velocidade do som é igual a raiz de K vezes T. T é temperatura e esse K é uma constante que depende de cada meio. Depende do tipo de gás que está naquele meio, tá? Mas não precisa também ter a ver com a pressão, porque se a pressão aumentar, você também vai aumentar a vibração das partículas. Porém, com a pressão, a gente não tem uma fórmula pronta com a pressão, Henrique. Mas também tem a ver com a pressão, Henrique. Basta você pensar que se a pressão aumenta, vai estar mais vibração das partículas, né? Então, tem a ver também. Isso aqui é título de curiosidade, tá certo, gente? O que os vestibulares mais cobram não é com a temperatura. O que os vestibulares cobram é mais com o estado físico, tá? O sólido, ela se propaga mais rápido, depois no líquido, depois no gás. E por que isso acontece? Porque no sólido, as partículas estão mais próximas umas das outras. E aqui eu botei em metro por segundo a velocidade, mas se você quiser passar para quilômetros por hora, eu acho que vocês lembram, né, que multiplica por 3,6. Tudo bem? Nesse slide aqui, alguma dúvida, galera? Alguma dúvida nesse slide? A gente estudou um pouquinho disso lá no nono ano. Quem foi meu aluno aí, lá no nono ano, a gente estudou um pouquinho disso. Não sei se vocês lembram, né, porque nono ano foi há 3 anos atrás, eu sei que é difícil lembrar. Mas a gente estudou isso um pouquinho lá no nono ano. Velocidade do som, não sei se você já ouviu falar de Mach 1, Mach 2, é quantas vezes o som tem uma velocidade, o som não, desculpa, o objeto tem velocidade acima do som. Aí fala, rompeu a barreira do som. Isso aqui realmente acontece, tá, gente? O que é romper a barreira do som? É um objeto que está mais rápido do que o som. Aí você primeiro vê o objeto e depois escuta o som. A velocidade do som é 340 metros por segundo aproximadamente no ar. A gente fala aproximadamente porque depende da temperatura do ar, depende em qual parte da atmosfera você está. Então a gente fala aproximadamente 340 metros por segundo, que é aproximadamente 1.224 quilômetros por hora. Então, um avião que tiver uma velocidade acima de 1.224 km por hora, ele ultrapassou a barreira do som. Isso aqui é só curiosidade, tá, gente? Eu botei a título de curiosidade. Mas para vocês saberem que isso existe.
Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, teve uma demonstração da Esquadrilha da Fumaça, dos caças do Brasil, e eles passaram bem perto do Planalto Central, e aí quebrou algumas janelas. Por quê? Quando passou o avião, as pessoas viram passar o caça, né? O caça tem uma velocidade acima do som, aí depois chega o barulho, chega o som. Aí vibrou, o som é onda, onda transporta energia. Aí vibrou a janela do Planalto Central, lá do Palácio Central, de um tal jeito que quebrou as janelas. Isso realmente pode acontecer. Basta você ver que perto de trio elétrico, você vê que as janelas começam a vibrar. Lembra do fenômeno da ressonância? Então, som é energia. Ele transporta energia, né? Porque todas as ondas transportam energia. Aí eu botei essa tirinha aqui do Calvin, né? Aí o tigrezinho, ele arremessa a bola bate na cabeça do Calvin, e depois que a bola bateu na cabeça do Calvin, o tigre grita, cuidado! Aí Calvin fica olhando para ele e ele fala, as minhas bolas de neve são mais velozes do que o som. Não são nada, seu mentiroso. Calvin afundado aqui na neve. Então, para ser mais veloz do que o som, tinha que ter uma velocidade acima de 1224. Mesmo esquema daquela galera que quebra taça de vidro com a voz. Que aquela ali é o fenômeno da ressonância, lembra? É o fenômeno da ressonância. Qualidades fisiológicas do som. Bom, a gente divide o som em 3 qualidades fisiológicas. Altura, intensidade e timbre. Vamos lá, o que é altura? Esse aqui, vamos lá, sim, direito na cadeira aí. Eu quero bastante atenção de todo mundo nisso aqui, porque muita gente confunde altura e volume. Altura não é volume. Se você fala para a pessoa, fala mais alto aí que eu não estou te escutando, isso, fisicamente falando, está errado. Eu sei que você entende, eu sei que ele entende, mas quando você pede para a pessoa falar mais alto, você está pedindo para a pessoa falar com uma frequência maior, ou seja, com uma voz mais aguda. Quando você pede para a pessoa falar mais baixo, a frequência é menor, ou seja, com uma voz mais grave. Gente, eu sei que no dia a dia as pessoas usam altura para volume, mas se você fizer essa troca de palavras no Enem, no vestibular ou nas minhas provas, você vai se dar mal. Porque a altura não é volume. A altura tem a ver com frequência. Tá certo? Por favor, não esqueçam disso. Então, se eu falar assim, não sei quem, eu não estou te escutando, fala mais alto aí. Se você for seguir ao pé da letra, você tem que falar com a voz mais fina. Eu sei que isso foi ridículo, eu sei, eu tenho ciência, tá certo? E se você pede para a pessoa falar com a voz mais baixa, a pessoa tem que falar com a voz mais grave, uma voz mais encorpada. Então, alto e baixo não tem a ver com volume. A altura tem a ver com frequência. Então, aqui, é uma baixa frequência, aqui é uma média frequência, aqui é uma alta frequência. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quase tudo a gente fala é fisicamente errado. Estou com frio, fala mais alto. Infelizmente, muitos dos conceitos que a gente usa no dia a dia não são os conceitos corretos, mas é que a gente tem que falar o correto, né? Então, gente, som alto é frequência grande, é som agudo, tá? Uma voz de uma mulher é uma voz aguda. Já, claro que isso tem exceção, tá? Estou falando do geral. Do geral, não é regra, estou falando só do geral. Pode ter exceções? Pode. Som baixo é uma frequência pequena, é um som grave. No geral, os homens têm vozes mais graves. Então, a frequência da voz do homem varia de 100 a 200 Hz e da mulher de 200 a 400 Hz. Isso não é volume, tá? Isso é frequência. É voz aguda e voz grave. Claro que, principalmente na adolescência, isso muda muito, porque tem muito hormônio no seu corpo. Então, pode perceber que na adolescência, na fase da infância, tanto menino quanto menina têm vozes mais parecidas. Quando vai passando pela puberdade, que você vai tendo muito de hormônio no seu corpo, a voz do homem, se eu não me engano, tem aquele hormônio masculino, meu Deus do céu, é um bem conhecido, é o que vai dando a voz da gente, vai ficando mais grave as nossas vozes. Me esqueci como é o nome desse hormônio.
E aí, você vai mudando de uma voz mais aguda para uma voz mais grave. Claro que essa mudança, ela ocorre em fases diferentes da vida de cada um, porque todo mundo atravessa a sua puberdade em momentos diferentes. No caso, seria reduz a frequência da voz? Não, José. Porque se você reduzir a frequência da voz, José, você vai fazer um som mais grave. Você não vai falar com volume maior. O correto, José, para você pedir para a pessoa aumentar o volume da voz é falar mais forte. Você fala assim, José, eu não estou te ouvindo, fala mais forte aí. Ou então, José está gritando, fala mais fraco. Forte e fraco é volume. Alto e baixo não é volume. Alto e baixo é frequência. Tem alguém aí que canta ou que toca instrumento musical assim, com a. Não, eu não digo que aprendeu, mas que realmente toque e toque em eita, testosterona. Isso, obrigado, meninos. Então, quem canta e toca assim, mais profissional, mais assim, com certo tempo, sabe o que eu estou falando. Quando pede, né, uma voz mais alta, você sabe que a pessoa está pedindo para você contar com uma voz mais aguda. Pronto, o instrumento musical baixo, ó, o instrumento musical baixo, como é que é o som dele? Bum, 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 é um som mais grave, por isso que o nome dele é baixo. O instrumento musical guitarra, o som é mais alto, porque o som é mais agudo. Tá certo, gente? Deu para entender? Deu para entender que altura não é volume? Conseguiu entender isso? E volume é o que, Belis? Volume é intensidade. Aí sim, intensidade significa volume. E como é que eu vejo volume, Belis? Você vê volume olhando para amplitude. Então, essa primeira onda aqui, ó, tem um volume pequeno. E essa última onda aqui tem um volume grande. Por quê? Porque a amplitude da onda de baixo é maior do que a amplitude da onda de cima. Belis, me lembra o que é amplitude, porque faz tanto tempo que a gente viu isso. Foi iniciozinho de ondas, eu não lembro o que é amplitude. Amplitude é aquela distância que vai do meio da onda até a parte mais alta ou do meio da onda até a parte mais baixa. O nome disso é amplitude. A distância de uma crista a uma crista ou de um vale a um vale não é amplitude, é comprimento de onda, que é o lambda. Tá certo? Então, intensidade é volume. Tá certo? Então, se o som é fraco, a amplitude é pequena. Isso é sussurrar. Se um som é forte, a amplitude é grande. Isso é gritar. Então, falar mais alto não é gritar. Falar mais alto é falar mais agudo. Gritar é falar mais forte. Falar mais baixo não é sussurrar. Falar mais baixo é frequência pequena, é som grave. O correto é falar mais fraco. Gente, vocês entenderam essa diferença? Porque isso aqui eu sei que dá uma confusão na mente da gente. Porque a gente está assistindo televisão com nossos pais, aí o pai fala, aumenta aí o volume, bota mais alto aí. Aí você vai lá e aumenta o volume da televisão. Você entende o que a pessoa quer dizer. Mas, tecnicamente falando, na música, na física, quando você pede para alguém cantar mais alto, quem canta, quem toca, sabe que alto não é volume. Sabe que alto é frequência, é som agudo. E baixo não é reduzir o volume. Baixo é som grave. Deu para entender, galera? Isso eu sei que dá uma confusão na nossa mente. Me digam aí se deu para entender de verdade. Eu vou pular essa parte aqui de cálculo, tá? Semana que vem eu falo essa parte de cálculo. Eu vou pular agora para a parte de timbre, que é a última coisa. Eu vou pular essa aqui, tá? Eu sei que eu estou pulando, mas eu vou anotar que eu não falei, tá? Deixa eu só falar logo da parte de timbre, que é a última qualidade, para terminar as qualidades, e aí eu volto depois na parte do cálculo de calcular a intensidade, calcular os decibéis. Porque quando a gente acelera um vídeo, a voz fica mais aguda. Não sei se é impressão. Não, Danilo, você está certo. Quando você acelera o vídeo, Danilo, a voz fica mais aguda porque a frequência do som aumenta. A frequência era assim, aí quando você acelera, passa mais rápido.
Se passa mais rápido, fica assim, ó. Então a frequência aumenta. Aí fica com aquela voz mais engraçada, né? Com a voz mais aguda da pessoa. Você tá certo. Quando você acelera um vídeo, você está aumentando a frequência. Tá certinho. A última qualidade, gente, que é a nossa última parte da aula de hoje, é o timbre. O timbre, ele tem a ver com o tipo de voz que cada um tem. O timbre é como se fosse, olha as minhas aspas, tá bom? É como se fosse a impressão digital do som. Som não tem impressão digital, tá? Som não tem impressão digital. Mas você concorda comigo que impressão digital é único para cada pessoa? Cada pessoa tem uma impressão digital. O timbre, ele também é único para cada pessoa, para cada instrumento. Tem pessoas que têm timbre parecidos? Tem. Tem pessoas que conseguem imitar a voz da outra? Sim, tem. Isso aí são técnicas vocais para isso acontecer. Mas se você pegar, a rigor, cada pessoa tem um timbre diferente do outro. Porque o timbre é como se fosse a impressão digital do som. Então, é como se fosse a característica do som. Então, o diapasão tem um timbre, a flauta tem outro timbre, o violino tem um timbre, a voz da pessoa tem um timbre. Cada instrumento musical tem o seu timbre próprio, tá? Se você tiver com o olho fechado e alguém tocar uma música no violão e alguém tocar uma música no violino, mesmo com o olho fechado, você sabe quando é o violão, quando é o violino, porque são timbres bem diferentes uns dos outros. Porém, se uma pessoa toca no violão da marca A e uma pessoa tocando violão da marca B, você, leigo, eu, que também sou leigo, para a gente vai ser a mesma coisa. Porém, para quem entende de música, ele consegue sentir a sutileza da diferença do timbre do violão da marca A do timbre do violão da marca B. Ah, beleza, isso é mentira. Não, gente, é verdade. Porque o timbre tem a ver com o tipo de madeira que o violão foi feito, tem a ver com o tipo de corda, se é de nylon, se é de aço, tem a ver com a afinação da corda, se está muito esticada, se está pouco esticada. Para a gente que é leigo, dá a impressão que é tudo igual. Só dá para a impressão para a gente que é diferente quando é tipo uma coisa tipo teclado e guitarra. Aí você sabe que é bem diferente. Mas se for teclados e for teclados diferentes, quem é da música, se for violão diferente, quem é da música sabe. A gente pode não saber, tá? Mas quem é da música sabe. Então o timbre, que é a nossa última característica do som. Então, a primeira é a altura, que tem a ver com a frequência. A segunda é a intensidade, que tem a ver com o volume. E a terceira é timbre, que é como se fosse a impressão digital do som. Cada pessoa tem um timbre próprio. E no caso da gente, a gente não tem madeira, né, para vibrar. A gente não tem corda para tensionar. No caso da gente, são o que a gente chama de forma errada de cordas vocálicas. Ó, Emily, mais um outro erro da gente aí. As pessoas pensam que são cordas realmente que estão nas nossas gargantas. Não são cordas vocálicas, apesar que a gente falar cordas vocálicas. Mas quem for seguir fonoaudiologia, quem for seguir na área de saúde, medicina, enfermagem, sabe que o nome disso não é corda vocálica. O nome disso é pregas vocálicas. Então, a estrutura de prega que abre e fecha, abre e fecha. Quando isso acontece, passa som, passa ar, não passa ar. Passa ar, não passa ar. São essas pregas vocálicas que, como cada pessoa tem uma prega vocálica diferente da outra, porque depende do seu DNA, e cada DNA é diferente do outro, são essas pregas vocálicas que formam o nosso timbre. Estou sendo claro, galera? Claro que tem pessoas que imitam? Tem. Elas têm técnicas vocais para fazer essas imitações. Galera, vocês estão me entendendo? Essa é a última parte do slide de hoje, eu quero dar recados das atividades. Vocês estão me entendendo? Me digam aí, por favor. Sim, de boa, tranquilo? Tá? Então, aqui mais uma vez, gente, cada instrumento musical tem um timbre próprio, tá certo? Cada instrumento musical vai ter o seu timbre próprio, que é como se fosse a impressão digital de cada som que cada um vai ter, tá bom? E aí é formado por vários harmônicos. Isso é mais para quem vai para a área da música, tá, gente? Cada instrumento musical pode emitir vários harmônicos. Eu não sou da área da música, não entendo muito sobre isso, mas os harmônicos são como se fossem os tipos de som que sai de cada instrumento.
Então, cada instrumento tem harmônicos diferentes. Então, quando você junta todos os harmônicos do instrumento, você tem um timbre daquele instrumento. Quem faz música aí dá uma aula disso aí muito melhor do que a minha. Mas o harmônico é como se fosse cada onda que sai daquele instrumento. Quando você junta todos os harmônicos, você forma o timbre daquele instrumento. Tá certo? E, para terminar, eu só queria falar para vocês o seguinte. Cadê? Vocês estão vendo esse slide aí? O slide de fenômenos ondulatórios? Vocês estão vendo esse slide de fenômenos ondulatórios? Então? Estão vendo o slide de fenômenos ondulatórios, gente? O que você não pegou? Não, Duda. O último slide só para falar que cada instrumento tem seu timbre próprio, Duda. Gente, a partir desse slide aqui de fenômenos ondulatórios, ó, você tem as questões. Então, são questões teóricas, tá certo? São questões teóricas. Tenta fazer, só tem a última que é de conta, tá? Só tem uma de conta, tenta fazer, tá certo? Sem compromisso, não precisa mandar no AVA, tá certo? Vai fazendo de boa durante a semana, tá? Esse slide aí já foi enviado para vocês desde antes do recesso, que é o slide de fenômenos ondulatórios, tá certo? Então, como atividade, fica com essas questões teóricas de fenômenos ondulatórios, tá bom? Tenta fazer sem estresse, de pouquinho em pouquinho. Esse slide já foi enviado. O slide de acústica eu não enviei ainda, mas esse daí, que tem as questões de fenômenos ondulatórios, já está para vocês lá no AVA, desde a semana antes de a gente sair para o recesso, tá certo? Aí eu vou pedir para vocês fazerem, porque se vocês tiverem dúvida, semana que vem eu vou tirar dúvidas de vocês sobre os sites de fenômenos ondulatórios. Tá certo? Aí é sobre ressonância, efeito Doppler. Só tem uma questão de contazinha lá no final, que é uma questão de conta de interferência. Mas aí, lembra, é só você ver se o N é par ou ímpar. Se o N for par, é construtiva. Se o N for ímpar, é destrutiva. Tá certo? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida da aula de hoje? A gente tem 3 minutinhos ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora de tirar a dúvida é agora. Quer dizer, muita gente já perguntou durante a aula, né? Mas se tiver alguma outra dúvida que ainda ficou, sinta-se à vontade para perguntar. Tudo tranquilo com o assunto, gente? Tudo tranquilo? Sim. Então, vocês estão liberados, tá certo? E até semana que vem. Fiquem bem, fiquem com saúde. Tenta fazer essa atividade aí, tá certo? É só teórica, é bem tranquilinha. E quem não entender, anota com a questão que não entendeu, que na aula que vem a gente vai fazer uma revisão disso aí, sobre os fenômenos, tá certo? Tchau, tchau. Beijos, abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde, tá? E até a semana que vem.